Bom, vamos dar início a mais uma aula de polígonos e nessa aula nós vamos conhecer um pouquinho mais dos quadriláteros. O quadrilátero é, na verdade, para nós, um modelo de polígono no qual você tem aí 4 lados, né, e 4 vértices e 4 ângulos. Então, os quadriláteros são todos os polígonos que contêm essas características. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos de quadrilátero. Nós temos aqui o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Vamos verificar algumas características básicas de cada um. Bom, os quadriláteros, eles são extremamente importantes para o nosso dia a dia. E nós conseguimos observar ele facilmente na utilização. Por exemplo, na fachada de um edifício, na construção de uma quadra de tênis, em estrutura de telhados e coberturas, em obras artísticas, etc. Então, a gente percebe que dá para se perceber no dia a dia de cada um de nós essa expressão da utilização dos quadriláteros. Tem algumas características dos quadriláteros que vocês têm que conhecer. Vamos lá. Seriam os lados que primeiro esses lados são chamados de consecutivos, certo? Então, nós temos lados consecutivos, nós temos também lados opostos um ao outro. Então, por exemplo, o lado AB é oposto, olha a seta, ao lado BC, assim como o lado AB é oposto ao lado DC, certo? Então, primeiro, nós temos lados consecutivos. Segundo, nós temos lados opostos um pelo outro. E terceiro, os quadriláteros têm diagonais. E o que são diagonais? São segmentos de retas que unem um vértice ao outro. Então, por exemplo, eu pintei de vermelho aqui as diagonais. Essa diagonal aqui está saindo do A e vindo para o B. Então, aqui nós temos aqui, ó, uma diagonal. E nós temos outra diagonal, de D para B ou de B para B, tanto faz. Então, eu percebi aqui que nós temos segmentos de reta interno do quadrilátero que nos dá a ideia de diagonais. Beleza? Bom, eu fiz aqui uma classificação para que você entenda essas características. Nos quadriláteros, nós temos os grupos dos trapézios e dos não trapézios. Quem são os trapézios? São aqueles que têm lados paralelos. Paralelo quer dizer o quê? Um lado oposto ao outro, certo? Então, nós temos aqui, ó, o trapézio retângulo, porque tem ângulo de 90 graus, que não está aparecendo aqui, ó, mas eu sei que esse lado aqui é perpendicular à base, então, aqui tem ângulo de 90 graus e aqui também tem ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de trapézio retângulo. Esse lado de cima, que a gente chama de base menor, ele é paralelo ao lado de baixo, que é chamado de base maior, certo? Esse aqui é um dos exemplos de lados paralelos. Nós temos o trapézio isósceles. O trapézio isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida. E quais seriam esses lados iguais? Esse lado aqui é igual a esse, certo? E essa base de cima, que é a menor, é paralela à base de baixo, que é a maior. Outro trapézio que nós temos é o trapézio escaleno. O trapézio escaleno, qual que é a característica básica dele? A característica básica dele é que os lados deles não é congruente. Quer dizer o que isso? Quer dizer que os lados têm medidas diferentes, certo? Então, mas mesmo tendo lados de medidas diferentes, nós percebemos que existem dois lados que são paralelos, que seria a base superior, que é a base menor, e a base inferior, que é a base maior. São paralelas. Beleza. Então, aqui nós temos os 3 trapézios importantes, né? Que a gente percebe lados paralelos um ao outro. Depois, nós temos os paralelogramos. Paralelogramos, pela própria palavra, são lados paralelos.
nós temos aqui, como exemplo, nos paralelogramos, o retângulo, que tem lados paralelos, esse é paralelo a esse, e esse de baixo é paralelo a esse. Temos aqui o losango, esse lado é paralelo a esse, e esse lado de cá é paralelo a esse. Né? E o losango e o retângulo são chamados de quadrado, certo? E os não trapézios, o que quer dizer os não trapézios? São aqueles que não têm, parece ter, mas não tem lados paralelos. Veja, esse lado de cá está parecendo qual figura? O losango. Só que ele engana um pouquinho, porque esse lado de cá, ele não tem a mesma medida que esse aqui, ó. Tá vendo? E ele não está tão paralelo assim, um com o outro, está meio torto. E assim a gente percebe que esse lado também não está paralelo a esse. Esse aqui é um exemplo de papagaio. E o que são os papagaios? São as pipas, né? E algumas crianças, né? Os meninos adoram aí estar brincando com elas, tá? Então aqui, ó, esse aqui que eu coloquei aqui parece um trapézio, parece o trapézio escaleno. Só que veja, esse lado que é a base menor, ela está um pouco torta em relação a essa base maior. Não está igual a esse. Então, isso aqui é um não trapézio. Um não trapézio porque ele parece, só que ele não está tendo lados extremamente paralelos, certo? Está um pouco torto. Bom, aqui nós temos um mapa mental, né? Saindo lá dos polígonos para a gente chegar onde a gente está estudando. Então, olha, polígonos, nós temos a classificação dos polígonos, que é os quadriláteros, que é o que a gente está estudando agora. Outros polígonos, nós vimos na aula passada os outros polígonos. Qual? O triângulo. O triângulo já entra aqui, ó, outros polígonos. Entra aqui dentro dessa classificação. Mas como nós estamos trabalhando com os quadriláteros, nós vamos ficar nessa aula fixado nessa parte aqui do nosso mapa, tá? Então, os quadriláteros, a gente pode ter quadriláteros convexo e côncavos. Lembra? O que são os ângulos convexos? Lembra da colher que eu falei para vocês? A colher ela tem um lado de dentro e um lado de fora. Nós também podemos ter quadriláteros assim, que tem boquinha e que não tem boquinha. Igual a colher. Nós temos quadriláteros que são côncavo, com boquinha, e convexo, sem boquinha, tá? Então, aqui, nós teríamos os convexos, que são os não trapézios, que a gente viu no slide anterior, que eu dei como exemplo lá, que os lados não são paralelos, e no caso aqui foi o papagaio ou a pipa. Então, eles são exemplos aí de quadriláteros, né, convexos. E nós temos também os quadriláteros convexos, porém trapézios, que têm lados paralelos. Então, nós temos aqui, nos trapézios que têm lados paralelos, os paralelogramos e os trapézios propriamente dito. Ó, então, vamos lá. Os paralelogramos, lembra que eu citei para vocês? Dentro dos paralelogramos, nós temos o losango, o retângulo e o quadrado. Lembrando que o losango e o retângulo é um quadrado, certo? E nós temos do lado aqui, do lado direito, os trapézios propriamente dito, que nós vimos no slide anterior. O trapézio isósceles, que tem dois lados iguais, o trapézio escaleno, todos os lados diferentes, e o trapézio retângulo, ok? Vamos dar continuamento, né? E vamos conhecer um pouquinho dos paralelogramos. Quem são os paralelogramos? São aqueles que têm lados opostos, de mesma medida. Então, olha esse paralelogramo. Perceba aqui que ele, né, tem lados opostos. Esse oposto a esse e esse sim é oposto no de baixo. Então, os ângulos e os lados opostos geometricamente iguais. Então, eu tenho lados de mesma medida e ângulos de mesma medida. Bom, aí nós vamos aqui para o segundo exemplo, que é o losango. O losango, geometricamente, tem todas as medidas dos lados iguais. Os ângulos são agudos e obtusos, geometricamente igual. Então, no losango tem lados iguais, ângulos agudos e ângulos obtusos.
Retângulo. O retângulo tem lados paralelos e tem 4 ângulos retos. Ângulos retos são esses pretinhos que eu pintei aqui, ó. Ele tem valor de 90 graus, certo? O quadrado tem 4 lados iguais, certo? E 4 ângulos retos. Então, está aqui identificado para você com um tracinho indicando que os lados do quadrado são todos iguais. E eu tenho também aqui, juntamente, 4 ângulos de 90 graus. Continuando, nós vamos ver aqui um pouquinho mais dos trapézios. Nós temos aqui o primeiro, que é o trapézio isósceles. O que ele fala? Os lados opostos não paralelos possuem a mesma medida. De quem que ele está falando? Ele está falando desse lado e esse lado de cá. Lado esquerdo, lado direito. Eles têm uma mesma medida, só que eles não são paralelos. Então, quer dizer que eu tenho 2 lados iguais. Por isso que é chamado de iso. Iso vem de dois lados semelhantes. Depois nós temos aqui o trapézio escaleno. O trapézio escaleno quer dizer que nós temos todos os lados de medidas diferentes. Então, olha aqui. Se eu for pegar uma régua, por exemplo, para medir o tamanho desses lados, você vai verificar que todos os lados dele têm medidas diferentes. Por isso que é chamado de escaleno. Escaleno, medidas diferentes. Depois nós temos aqui o trapézio retângulo. Por que trapézio retângulo? Porque esse lado esquerdo dele aqui temos ângulos de 90 graus. Aqui tem um, aqui na base, e lá em cima também tem outro. Então, é considerado trapézio retângulo por causa do ângulo reto, que é um valor de 90 graus. Então, nós temos aqui 3 modelos de trapézios que vão aparecer para você. Bom, vamos ver algumas aplicações do quadrilátero, por exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, na arte. Então, o quadrilátero na arte, olha que pintura fantástica da Mona Lisa. Perceba a construção na utilização dos quadriláteros. Observando bem a obra, você percebe nitidamente as características do quadrilátero nessa arte da Mona Lisa. Olha que interessante e olha tanto que ficou bonito, né? Então, uma arte abstrata, mas que revela aí a geometria na utilização do quadrilátero. Vamos ver mais uma obra? Olha a obra da Frida. Que interessante. Se você atentar, você vai conseguir identificar a presença dos quadriláteros na construção dessa arte. Então, você consegue ver os quadrados, os retângulos, os losangos, os trapézios. A presença do trapézio aqui você vê nitidamente, né? Então, perceba que a importância dos quadriláteros na construção. Outro exemplo também é na arquitetura. A gente percebe isso na construção civil. Então, por exemplo, casebres antigos já se tinha essa característica de quadriláteros na sua construção. Olha essa casa, que maravilha. Você percebe nítida a característica na construção de utilização dos quadriláteros na arquitetura dela. Vamos dar uma olhadinha mais em algumas obras mais modernas. Por exemplo, olha, entradas de lojas. A gente percebe isso, entrada de lojas de shopping, né, ou no centro. Você vê essa retratação dos quadriláteros na construção e no design dessas lojas. E aí, aqui nós estamos vendo, assim, uma obra mais, né, mais rústica, né, mais antiga. Agora, vamos para uma arquitetura mais moderna. Olha esse prédio em Chicago. Observa que a característica do quadrilátero aqui, ó, que é um losango. Olha que maravilha. Isso aqui já é uma arquitetura moderna, né, e não deixou de lado a utilização do polígono do quadrilátero, por exemplo.
E, para não deixar de fora, que às vezes aparece muito nas atividades, ou em questões, né, do Enem, ou questões mesmo do livro de vocês, é a nossa querida bandeira do Brasil. Ela vem expressamente características colocadas no desenho dela, na construção dela de quadriláteros. Nós temos aqui o nosso quadrilátero, que seria a parte maior verde, que é o retângulo, e a parte amarela, que também é um quadrilátero, que seria o losango. Então, olha o quanto é importante a utilização dos quadriláteros para nós, na nossa construção visual do nosso dia a dia, certo? Então, eu quero que vocês tenham em mente que tudo que a geometria trabalha é no sentido de te dar conhecimento na prática para que você consiga identificar as características da geometria quando você estiver lidando com ela no simples dia a dia de vocês, tá? Então, professora Alessandra, ok? Bons estudos para vocês e que, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima aula. Beijo a todos.